INSS e Consórcio Nordeste. Sombras incômodas sobre o governo Lula. Começa agora JBR News. Desde o escândalo do Mensalão, no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lá pelos idos de 2003, paira sobre o PT uma sombra incômoda que de vez em quando volta a escurecer. A sombra de que o PT e os seus governos são lenientes com a corrupção. E essa sombra volta a escurecer o ambiente dentro do governo com duas situações que agora vêm sendo investigadas. O escândalo dos desvios de recursos, de empréstimos consignados feitos em sindicatos com recursos do INSS, do Instituto Nacional do Seguro Social, e um escândalo da época da pandemia da Covid-19, que seria o fato daquela época do Consórcio Nordeste, consórcio de governadores dos estados da região Nordeste, ter comprado respiradores de uma empresa e esses respiradores nunca terem sido entregues. Na época, o Consórcio Nordeste era presidido pelo atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, que naquela ocasião era o governador da Bahia. Essas duas situações voltam agora a fustigar o governo. A questão mais séria nesse momento, a questão do INSS. Uma investigação da Polícia Federal mostra esse desvio desses recursos, pagamento de propinas e outras situações envolvendo sindicatos que fariam desconto nas suas folhas de empréstimos consignados usando o dinheiro da Seguridade Social. Isso um grande esquema que a Polícia Federal vem investigando e que, segundo as informações, alertas da existência desse esquema já estariam sendo feitos ao ministro da Previdência, Carlos Lupe, desde 2023. A Polícia Federal fala que pelo menos 6 alertas de que esses problemas estariam acontecendo foram feitos ao longo desse tempo. E nenhuma providência foi tomada, a não ser agora, quando, enfim, essa coisa cresceu, a investigação da Polícia Federal, e o então presidente do INSS acabou afastado por Carlos Lupe. Mas, enfim, ele vem dando explicações sobre essa situação. Numa entrevista dada na segunda-feira, chegou a reconhecer que, de fato, o INSS teria sido lento na produção de resultados com relação a essa questão do INSS. Circula nas redes sociais um vídeo com uma entrevista do hoje senador Rogério Marinho, que é do PL do Rio Grande do Norte, que foi secretário da Previdência no governo Jair Bolsonaro. Naquela época não havia Ministério da Previdência. Ele disse, nessa entrevista, Rogério Marinho disse que foi feita na época uma medida provisória que obrigaria a que todos esses contratos com sindicatos, usando recursos da Seguridade Social, teriam de ser renovados todos os anos e, segundo Rogério Marinho, houve várias emendas feitas pelo PT e de outros partidos de esquerda para tentar atenuar essa medida provisória. E aí Rogério Marinho, então, ataca o governo, faz o seu trabalho de oposição dizendo que esse tipo de desvio, de tendência ao desvio e à corrupção estaria no DNA do PT. Enfim, é uma situação incômoda que exige do governo respostas para que, enfim, não aumente essa pecha de que o PT e o governo são lenientes com a corrupção. E aí, nesse sentido, Carlos Lupe está agora
pressionado, muitos aí recomendam a sua demissão, e aí o PDT, por outra parte, partido de Carlos Lupe, diz que o governo estaria jogando Lupe aos leões e até ameaça a essa altura deixar o próprio governo. Uma situação complexa, complicada, delicada, que agora um pouco constrange e compromete o governo. E também nesse mesmo momento surge uma outra investigação da Polícia Federal a respeito dessa história dos respiradores comprados na época da pandemia de Covid-19 pelo Consórcio Nordeste. Essa história surgiu naquela época, dentro ali da pandemia de Covid-19, quando o Consórcio Nordeste contratou uma empresa chamada Rempcare, que não era uma empresa especializada na compra de aparelhos, desse tipo de equipamento, de aparelhos respiratórios, para quem, enfim, tinha problemas ali decorrentes da Covid-19. Eles adquiriram dessa empresa, fizeram um contrato para adquirir dessa empresa esses respiradores, e essa empresa, Rempcare, nunca entregou esses aparelhos. Houve um custo aí de 48 milhões de reais que não teriam sido nunca ressarcidos. E aí, na investigação que a Polícia Federal faz agora, se diz que esse dinheiro foi desviado em sucessivas transferências bancárias durante um período por essa empresa Rempcare, e que esse dinheiro teria sido usado na compra de carros de luxo e até caminhões com esse dinheiro. Aparelhos respiratórios, no entanto, nunca foram comprados. E aí, essa é uma investigação que, de novo, bate nas portas do governo, porque quem presidia naquela época o Consórcio Nordeste era o hoje ministro da Casa Civil, Rui Costa, que na época era governador da Bahia. Enfim, é um problema, esse problema já chegou a ser recentemente investigado pelo Tribunal de Contas da União, que inocentou ali os responsáveis pelo Consórcio Nordeste, mas uma nova investigação da Polícia Federal, depois dessa decisão do Tribunal de Contas da União, apareceu esta semana. É mais um problema, mais uma coisa que bate ali na porta do governo, duas situações aí envolvendo desvio de dinheiro, obrigando respostas rápidas do governo para que, enfim, não cresça de novo essa sombra que, vez por outra, paira sobre o PT e os governos e os seus governos, uma sombra de parte da população que é muito explorada pela oposição, de que seriam governos lenientes com a corrupção. Isso exige respostas rápidas do governo e hoje gera esse desgaste aí que aí terá, de alguma forma, ser administrado e resolvido. A gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação, deixando aquele pedido de sempre. O que você acha disso tudo? Qual é a sua opinião com relação a essas coisas? Comenta aí, a gente gosta muito sempre de saber a sua opinião sobre as coisas. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.